Gênesis capítulo de número 1. Nesse mês de maio, nosso pastor, na verdade, está nos encorajando a nós lermos o livro de Gênesis. Está nos encorajando a declarar todos os dias Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E também nos incentivando a ler todo o livro de Gênesis. E nesse mês de maio nós colocamos como tema, para ministrarmos aqui às segundas-feiras, sabedoria para vencer. E aí, lendo o livro de Gênesis, Deus ministrou alguma coisa no meu coração, no capítulo de número 1, sabedoria de Deus na criação para nós vencermos. E aí Deus ministrou algumas coisas no meu coração que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite. Sabedoria para vencer na criação. Você encontrou? Será que, meu Deus, não é possível? Gênesis, irmão. Gênesis capítulo de número 1, você encontrou? Se alguém tiver com dificuldade do seu lado, ajuda ele aí. Diz assim, a gente vai ler os versículos de número 1 até o versículo de número 5. Gênesis 1, do 1 ao 5. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Versículo número 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Curva a sua cabeça, eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta, por favor. Senhor, eu quero te render graças, quero louvar o teu nome. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me dá, de por mais uma vez poder estar diante da tua igreja e poder ministrar a tua palavra. Tu sabes, Deus, da minha dependência de ti nessa hora. Me ajuda a expor as tuas verdades, tudo aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Que mais uma vez o teu povo seja abençoado, que mais uma vez o teu nome seja engrandecido aqui nesse lugar, é minha oração no nome de Jesus, amém. Sempre antes de pregar, você já sabe, eu gosto de pedir aquela ajuda, não é verdade? Você não vai encostar em ninguém, mas você pode dizer para pelo menos uma pessoa aí perto de você: hoje, você está bonito demais. Vai, irmãos, sem gaguejar. Feio é o diabo, o Filho de Deus é o quê? Tudo bonito e arrumado. Você é a imagem e semelhança do Senhor, você é a coroa da criação, você é especial demais para Deus. Deus não te criou para desgraça, Deus não te criou para o fracasso, Deus não te criou para tristeza, Deus te criou para você avançar, para você crescer, para você vencer, para você desfrutar do melhor desta terra, no nome de Jesus, aleluia. Mas vamos lá, irmãos, enquanto eu li aqui Gênesis capítulo número 1, Deus ele foi ministrando ao meu coração, e baseado aqui no relato da criação, eu vou destacar aqui alguns trechos ou algumas partes que nos trazem sabedoria para nós vencermos. Logo no capítulo 1, e o verso número 1 diz: no princípio criou Deus. No princípio criou Deus. E nós já vimos aqui uma sabedoria de Deus para nos abençoar. No princípio criou Deus. Nosso Deus é um Deus de iniciativa. Nosso Deus é um Deus criador. Ele é o sujeito do primeiro verbo relatado nas Escrituras. No princípio criou Deus. Nosso Deus é um Deus que age. Nosso Deus é um Deus que trabalha. Nosso Deus é um Deus de atitude. Nosso Deus não é um Deus inerte. Nosso Deus não é um Deus parado. Não, nosso Deus é um Deus de iniciativa. Quem quer vencer na vida aqui? Deixa eu ver. Você quer vencer? Você tem que ter iniciativa, irmão. Você precisa começar alguma coisa. Você precisa agir. Você precisa tomar uma atitude. Não ter jeito. Para você vencer, para você conquistar, para você crescer, para você desenvolver, para você avançar, você precisa tomar iniciativa. Eu li uma frase
E ela é muito interessante, ela diz assim: o lugar onde a sua vida acaba não é determinado tanto por onde você começa, mas sim por si você começa. O lugar aonde você vai acabar, o lugar aonde você vai chegar, as suas conquistas, os seus avanços, as suas realizações, elas não dependem tanto da onde você começa, mas ela depende se você começa. O Dr. Miles Monroe, ele nos ensina, ou ele nos encoraja a nós não fazermos do nosso túmulo o lugar mais rico da nossa vida. Que isso, pastor? Você sabia? Ele é que diz isso. O lugar mais rico do mundo não está lá nos Estados Unidos, não está em Dubai, não está na Arábia Saudita, não está na África do Sul, não está na Noruega, não está na Suíça. Ele diz: o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Por quê? Quantas pessoas que não tomaram uma iniciativa, que não tomaram uma atitude e levaram para o túmulo poesias, hinos, prédios, projetos, negócios, oportunidades, pregações. Ô meu irmão, aqui não, nada é vé que não. Você vai agir, você vai tomar uma atitude, você vai liberar tudo que Deus tem colocado no seu coração. Você não vai levar para o túmulo. Na sua vida, o lugar mais rico não vai ser o túmulo. Você vai gerar, você vai criar, você vai produzir, você vai liberar o que Deus tem colocado no seu coração, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, comece. O que é esse negócio que Deus tem colocado no seu coração? O que é que Deus tem impulsionado você para fazer? Meu irmão, é poesia, é um hino, é um negócio, é um projeto, uma oportunidade. Meu irmão, começa. Pastor, mas é pequeno. Pastor, mas não tem tanta significância. Pastor, mas eu não tenho tanto recurso. Ei, no princípio criou Deus. Nunca diga que algo é pouco ou pequeno diante do Deus que é criador de todas as coisas, meu irmão. Nós estamos falando do Deus que chamou Moisés e que um cajado abriu o mar vermelho. Esse é o nosso Deus. Nós estamos falando de um Deus que chamou Gideão, e diante de um grande exército de milhares e milhares, Gideão e os 300 homens derrotaram aquele exército. Nós estamos falando de um Deus que um jovem, um menino chamado Davi, apenas com uma funda e 5 pedras, derrubou um grande gigante. Nós estamos falando de um Deus que diante de uma grande multidão, um menino com 5 pães e 2 peixinhos, alimentaram toda aquela multidão. Não diga que é pouco, não diga que é pequeno. Teu Deus é Deus grande, teu Deus é Deus poderoso, teu Deus é Deus que faz, teu Deus é Deus criador. Tome uma iniciativa. Sabe por quê, irmãos? A gente precisa aprender isso. Deus só pode abençoar, eu já falei sobre isso aqui. Deus só pode abençoar aquilo que a gente faz. Deus não tem como abençoar aquilo que nós não fazemos. É o Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Mas tem que agir, tem que empreender, tem que fazer. Meu irmão, em nome de Jesus, age. Minha irmã, em nome de Jesus, vamos começar. Meu irmão, em nome de Jesus, tome iniciativa. Deus vai te abençoar. Sabedoria para vencer no nome de Jesus. Abençoa quem está perto de você. Fala para ele, tome iniciativa. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E aí, em segundo lugar, que a gente pode extrair aqui, sabedoria para vencer. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Olha o versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
Existem algumas teorias sobre o que pode ou não ter acontecido entre os versículos 1 e 2, mas logo no versículo número 3 diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então no princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo número 2, por algum motivo, razão ou circunstância, a terra está sem forma e vazia. Logo no versículo número 3 nós vemos Deus continuando a agir, Deus continuando a operar, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Eu aprendo aqui uma segunda lição, segunda sabedoria para nós vencermos. Fala de continuidade, fala de perseverança. Deus não parou. A terra estava sem forma e vazia, mas Deus não parou. Deus não desistiu. Deus não se acomodou, Ele continuou agindo, Ele continuou criando, Ele continuou trabalhando, meu irmão, em nome de Jesus. Alguém ainda quer vencer aqui? Deixa eu ver. Continue, persevere, insista. O que é perseverar? Perseverar é você continuar, perseverar é você persistir, perseverar é você permanecer, perseverar é o que? Você se conservar firme. Meu irmão, Deus quer te abençoar, Deus tem vitória para você, Deus tem milagre para a sua vida, Deus tem porta aberta para você, mas tem que resistir, tem que persistir, tem que continuar. De repente está sem forma, de repente está vazio, de repente não está do jeito que você esperava. Você começou, você tomou uma iniciativa, mas não está do jeito que você pensou que fosse ficar, não está da forma que você idealizou. Não pare, não desista, continue, insista. Ô meu irmão, nada pode substituir a perseverança na nossa vida. Você sabia disso? A perseverança, ela é insubstituível. Eu coloquei aqui, nada pode substituir ou tomar o lugar da perseverança. Talento? Não pode. Habilidade? Não pode. Instrução? Não pode. Inteligência? Não pode. Preparo? Não pode. Força? Não pode. Nada substitui a perseverança. Nada. Eu tenho certeza que você conhece gente que é muito inteligente. Tenho certeza que você conhece gente extremamente habilidosa. Tenho certeza que você conhece gente que tem muito talento. Tenho certeza que você pode conhecer pessoas extremamente instruídas e preparadas, mas que nem por isso alcançaram, que nem por isso conquistaram, que nem por isso chegaram aonde gostariam de chegar, porque de repente faltou esse, que é um ingrediente fundamental para nós vencermos, para nós conquistarmos. Faltou ele continuar, faltou ele insistir, faltou ele resistir. Mas eu creio que aqui na Devec Taquara tem um povo que não vai parar, não vai desistir. Você não vai jogar a toalha. Nada que está sem forma, de repente está vazio, de repente não está do jeito que você imaginou, mas você não vai parar, você vai insistir, você vai continuar, e Deus vai te abençoar. Irmãos, tudo no Evangelho é permeado pela perseverança. Tudo no Evangelho é permeado pela perseverança. Vamos para a Bíblia, Atos capítulo 2, versículo 42, no início da igreja. Diz que os irmãos ali perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, perseveravam nas orações. Olha aí, ó. Perseveravam na doutrina, no ensino, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, perseveravam nas orações. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, o verso número 1, diz assim, ó: segui o amor e procurai com zelo os melhores dons. O que é seguir? Seguir é perseguir, seguir é perseverar, seguir é insistir. Amor tem que perseverar. Dons tem que perseverar. O que é procurar com zelo? Procurar com zelo é insistir, procurar com zelo é perseverar, procurar com zelo é resistir, procurar com zelo os melhores dons. Não para por aí não. Então, ó, doutrina, comunhão, partir do pão, orações, amor, dons. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Falando de obras, o que é ser firme? O que é ser constante? Sempre abundante. O que é isso? É você perseverar.
é você insistir, é você continuar. Olha só, doutrina, comunhão, partir do pão, oração, amor, dons, obra, não para por aí. Hebreus 12:4. Hebreus 12:4 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O que é seguir? Seguir é perseguir, é insistir, é continuar, é você buscar, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Olha a perseverança como é importante. Como tudo no Evangelho é permeado pela perseverança. Doutrina, comunhão, partir do pão, orações, dons, obras, paz, santificação, amor. Evangelho de Mateus, capítulo 24, e o verso de número 13. Diz assim, Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Até a salvação, irmão, tem que perseverar, tem que continuar, tem que insistir, não pode olhar para trás, não pode jogar a toalha, não pode desistir. Meu irmão, em nome de Jesus, é sabedoria de Deus para você vencer. Você não vai parar, você não vai jogar a toalha, você não vai olhar para trás, não, continua. Está sem forma, está vazia, não está do jeito que você queria, mas você vai continuar, vai tomar forma, vai encher, vai moldar, Deus vai abençoar, e tem vitória de Deus para você no nome de Jesus. Aleluia. Ajuda quem está perto de você e fala para ele: persevera, persevera. Olha que interessante, no versículo número 5, eu li do 1 ao 5, porque aqui nós temos as partes que eu quero destacar, e agora eu vou citar até outros versículos, mas que destacam algo que está aqui no versículo 5. Diz assim, ó, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Aí no versículo número 8, Deus ele continua criando, aí ele diz, e foi a tarde e amanhã o dia segundo. Aí no versículo 13 diz, e foi a tarde e amanhã o dia terceiro. Depois no 19, foi a tarde e amanhã o dia quarto. Depois no 23, e foi a tarde e amanhã o dia quinto. Depois no versículo de número 31, e foi a tarde e amanhã o dia sexto. Olha aqui para mim, o que o Espírito Santo ministrou aqui ao meu coração. Nós estamos falando de um Deus todo-poderoso. Um Deus que no Salmo 33, o verso 9, diz que mandou e logo tudo se fez, falou e logo tudo apareceu. Esse é o nosso Deus, o Deus que tem poder para mandar e vai fazer, e vai acontecer. Falar e vai aparecer. É aquele que chama a existência aquilo que não existe como se já fosse. Esse é o nosso Deus, um Deus todo-poderoso, o Senhor soberano. Mas eu achei interessante que no relato da criação, Deus faz questão de nos mostrar que Ele cria e Ele faz isso a cada dia. Tem um primeiro dia, depois tem um segundo dia, depois tem um terceiro dia, tem um quarto dia, tem um quinto dia, tem um sexto dia. O Espírito Santo ministrou no meu coração a sabedoria para você, meu filho. Eu não precisava fazer isso não, eu podia fazer tudo de uma vez só, porque eu sou Deus. Mas eu fiz isso para ensinar você. Viva um dia de cada vez. Estou falando de Deus, irmão, o Senhor de toda a terra, que de uma vez só podia criar tudo. Acabou, criava, falava, ia aparecer, ia acontecer, ia estar tudo formado. Esse é o nosso Deus, um Deus que tem todo o poder, mas não. Ele faz questão de relatar cada dia uma etapa, cada dia uma obra, cada dia algo que Ele cria, cada dia algo que Ele coloca no lugar, cada dia algo que Ele forma. E o Espírito Santo foi ministrando no meu coração: meu filho, viva um dia de cada vez. Irmãos, para a gente vencer, a gente não pode achar que dá para fazer tudo de uma vez só. Quantas vezes a gente quer resolver tudo de uma vez só?
A gente quer resolver tudo de uma hora só. E aí a gente se atrapalha. E aí a gente se precipita. E aí a gente se esgota. Eu vou falar amanhã um pouquinho mais sobre o descansar. Porque a sabedoria de Deus na criação também. Deus descansou, você sabe disso. Será que Deus precisava descansar, irmão? Mas Ele deixou lá no sétimo dia para descansar. Porque a sabedoria de Deus para a gente vencer tem que descansar. Uma vista extenuada e estressada dificilmente vai enxergar um futuro de bênçãos para a sua vida. Então a gente tem que descansar. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso amanhã. Mas a gente tem que aprender que a gente tem que viver um dia de cada vez. A gente precisa ter muito cuidado para não deixar a pressa nos dominar a nossa mente, dominar o nosso coração. Diz aí um ditado, na verdade, que a pressa é inimiga da perfeição. Não é isso que diz o ditado? Mas eu quero dizer que quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que a pressa ela pode ser inimiga da promessa. A pressa pode ser inimiga da promessa. Tem promessa de Deus para você, meu irmão? Ah, tem, você pode ter certeza disso. Mas quantas vezes a gente acha que vai tudo acontecer de uma vez só? A gente acha que vai resolver tudo num momento e numa hora só. E quantas vezes a gente vai metendo os pés pelas mãos, não faz as coisas da maneira que deviam ser feitas, porque a gente começa a querer apressar as coisas, a gente começa a querer ver as coisas acontecendo no nosso tempo, na nossa hora, no nosso momento, do nosso jeito. Meu irmão, em nome de Jesus, eu creio que se Deus colocou isso aqui no meu coração, é porque tem gente aqui que de repente você já está cansado, você já está extenuado, quem sabe você já tem perdido aí oportunidades, não é verdade? Porque de repente você está apressado demais, você está querendo resolver tudo de uma vez só. Ei, calma, viva um dia de cada vez. O sábio Salomão, Provérbios 19, o verso 2 diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Provérbios 19, 2. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Calma, antes de tomar uma atitude, para um pouquinho, pensa, reflete sobre as suas ações, sobre as suas atitudes, vai sair, vai entrar, vai fazer. Ei, calma, vamos refletir, um dia de cada vez. Provérbios capítulo 21 e o verso 5 diz: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Meu irmão, você pode ficar tranquilo. Se você acha que a pressa vai te levar à riqueza, não vai não. Você tem que acalmar, você tem que tranquilizar. É a palavra de Deus, Provérbios 21, 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos homens e mulheres que se precipitaram e que por isso perderam, que por isso arrumaram muitos conflitos e que por isso precisaram sair do lugar que estavam. Quando a gente olha para a Bíblia, Adão e Eva se precipitaram, tomaram do fruto para obter um conhecimento que não era o tempo. Deus falou que não era para tomar daquele fruto. Irmãos, eu vi alguns comentaristas falando e achei isso interessante. Quando Deus diz para Adão e Eva que eles não deveriam tomar do fruto do conhecimento do bem e do mal, não significam que um dia Deus não os faria conhecer o bem e o mal, que Deus não poderia instruí-los, que Deus não poderia trazer a eles esse conhecimento, mas naquele tempo, naquela hora ainda não era o momento. Não era para eles ter aquele conhecimento naquela hora, naquele momento, e eles se precipitaram, buscaram ter um conhecimento que não era a hora, não era o momento que aconteceu, foram expulsos do jardim. Deus os retira do lugar da bênção. Meu irmão, não, Deus não quer que você perca o lugar da bênção. Deus não quer arrancar você do ambiente do milagre, do ambiente do cumprimento da promessa, mas cuidado com a precipitação. Quando a gente olha para a vida de Abraão e Sara, você conhece a história, Deus faz uma promessa para Abraão e Sara, o tempo vai passando e eles começam a olhar para as circunstâncias, eles começam a olhar para a adversidade, eles começam a olhar para a sua realidade e eles buscam dar um jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro.
Ô, meu irmão, quem sabe você está aqui, Deus tem promessa para você, Deus tem bênção para você, Deus tem colocado um projeto no seu coração, e quem sabe o inimigo tem tentado fazer você se apressar, quem sabe o inimigo tem tentado fazer com que você se precipite, com que você tome um passo que Deus ainda não mandou você dar. Quem sabe você está olhando a situação e Deus te fez uma promessa, falou que você vai gerar, falou que vai sair de você, falou que Ele vai te abençoar, que é para você, e quem sabe você já está começando a querer olhar alguém para se aliançar, começando a querer olhar alguém para poder fazer, gerar, para poder fazer acontecer, mas Deus falou que é com você, Deus falou que vai sair de você, e cuidado com a aliança, cuidado com quem você traz para perto, cuidado com os atalhos, cuidado com a pessoa que você vai colocar na sua vida. Meu irmão, Abraão e Sara arrumaram uma encrenca que dura até os dias de hoje, um conflito terrível, porque não soube esperar. A gente olha para Moisés, um homem chamado por Deus, mas que também se precipitou. O chamado era legítimo? Era um chamado legítimo, era algo que Deus o chamou para fazer, mas ele se precipitou, ele antecipou etapas na sua vida e precisou fugir. Meu irmão, em nome de Jesus, você não vai antecipar etapas. Aguenta o processo, aguenta o agir de Deus, aguenta o trabalhar de Deus, aguenta o moldar de Deus. Na hora certa vai acontecer, na hora certa a bênção vai chegar, na hora certa a porta vai se abrir. Você não vai se apressar, você não vai se precipitar, você vai viver as bênçãos de Deus no tempo certo, no nome de Jesus. Saul perdeu o seu reino, meu irmão, porque se precipitou. Olhou para a guerra, olhou para os filisteus e falou: não, eu vou ter que oferecer um sacrifício. Ele não poderia oferecer o sacrifício, só o sacerdote poderia oferecer o sacrifício, só Samuel poderia oferecer o sacrifício, mas ele olha para a circunstância, ele olha para aquilo que está acontecendo, ele se sente pressionado, ele se precipita e perde o reino, perde a bênção. Meu irmão, não, você não vai perder a bênção de Deus, você não vai perder as oportunidades de Deus para a sua vida. Ei, calma, aguenta firme, haja debaixo da direção de Deus. Tem bênção para você, tem milagre de Deus para você. Nada e ninguém vai impedir o que Deus vai fazer. Meu irmão, eu tenho aprendido, a gente tem que ter muito cuidado com as adversidades, a gente tem que ter cuidado com as pressões da vida, a gente tem que ter cuidado com os problemas que surgem, com as tribulações. E o nosso maior exemplo é Jesus. Jesus era alguém que não era dirigido pelas circunstâncias, Jesus não era dirigido pelas adversidades, Jesus não era dirigido pelas pressões, Jesus andava segundo o relógio divino. Você lembra da história de Lázaro? Falaram para ele: ó, Lázaro está mal, vai morrer. Ele não sai do lugar, ele demora 2 dias, porque Jesus não era dirigido pelo relógio das adversidades, Jesus não era dirigido pelo relógio das pressões, Jesus era dirigido pelo relógio divino. Haja segundo a orientação de Deus, e você pode ter certeza, assim como aconteceu com Jesus, que nada e ninguém podia prendê-lo. Depois você lê lá na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo de número 7, tentavam prendê-lo, mas ainda não era o tempo, não conseguiam, tentavam, mas ainda não era o tempo, não conseguiam. Quando você age segundo o relógio da providência divina e da direção divina, podem se levantar, podem planejar, podem querer o teu mal, só vai acontecer o que Deus permitir. Só vão te tocar se Deus permitir que te toquem. O que vai acontecer é a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Calma! Você não vai resolver tudo de uma vez, não. Viva um dia de cada vez. Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Ajuda quem está perto de você e fala para ele: viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Iniciativa, perseverança. A gente precisa viver um dia de cada vez. Em quarto lugar, sabedoria para vencer na criação. O que a gente pode aprender? Versículo 4 diz: e viu Deus que era boa a luz. Aí depois no versículo 10, novamente, lá no finalzinho do versículo diz: e viu Deus que era bom. Depois no versículo número 12, mais uma vez diz: e viu Deus que era bom. Depois no 18, de novo diz, lá no finalzinho do versículo diz: e viu Deus que era bom. Depois no 21, novamente, no finalzinho do 21 diz: e viu Deus que era
bom. Depois no 25, mais uma vez, lá no finalzinho diz, e viu Deus que era bom. E depois no 31, mais uma vez, diz lá no finalzinho, viu Deus que era muito bom. Após cada dia da criação, eu sempre digo isso aqui para vocês, após cada dia da criação, Deus olha para o que Ele cria, Deus olha para o que Ele faz, Deus contempla o fruto do seu trabalho, e Ele diz, é bom. 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 Depois que Ele faz o homem, Ele é muito bom. Sabe o que a gente precisa aprender aqui? Sabedoria para a gente vencer. Celebre cada vitória da sua vida, meu irmão. Celebre cada vitória da sua vida. A cada dia da criação, Deus olha para o que Ele cria e Ele diz, é bom. Ele celebra, Ele se alegra. No segundo é bom, no terceiro é bom, no quarto é bom. Cada dia Ele olha e diz, é bom. Ô meu irmão, Deus é um Deus que celebra. Deus é um Deus que festeja as suas conquistas, a sua criação. Meu irmão, em nome de Jesus, festeje suas conquistas, festeje as suas realizações. Não é porque alguém desdenhou, não é porque alguém menosprezou, não é porque alguém não está nem aí que você vai aceitar isso, que você vai receber isso. Poxa, mas é pequeno mesmo, mas foi só um passo, foi só uma conquista, foi só uma promoção. Não é, pastor, é só mais um aniversário. Não, meu irmão, celebre, se alegre, meu irmão. Deus é um Deus que celebra. As festas de Israel, Deus manda celebrar festa, porque Deus é um Deus que celebra. No nascimento de Jesus, os anjos celebraram, os astros celebraram, os pastores celebraram, tudo celebra o nascimento, porque Deus é um Deus que celebra. A Páscoa é uma celebração, nós precisamos celebrar. Jesus estabelece a ceia, é um momento de celebração, para nós trazermos à nossa memória o sacrifício de Jesus em nosso favor. Nós precisamos celebrar. E meu irmão, Jesus vai voltar, vai levar a sua igreja. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 9 diz que nós estaremos na bodas do Cordeiro. É tempo de festa, é tempo de celebração, é tempo de alegria pelas conquistas, pelos milagres, para aqueles que venceram. Celebre, celebra. De repente pode ter alguém aqui que domingo que vem não vai celebrar, mas eu vou celebrar. Eu vou celebrar, irmão. Eu vou ser grato a Deus. Mais um ano de vida. Quantas pessoas que não estão mais conosco? Quantas pessoas que nesse tempo que nós estamos vivendo que não resistiram e que pereceram, e nós estamos aqui. Então é motivo para nós celebrarmos, é motivo para nós nos alegrarmos. Deus ainda tem bênção, Deus ainda tem vitória, Deus ainda tem projeto. Celebre. Você tem uma família? Celebre. Você tem uma esposa, você tem um esposo, você tem filhos? Celebre. Quanta gente que daria tudo para ter a sua mãe, que daria tudo para ter um pai, que daria tudo para ter um irmão, que daria tudo para ter um filho. Você tem. E a gente sabe, irmão, a família perfeita é imperfeita. A gente sabe que na família tem as suas dificuldades, mas, irmão, celebre a sua família. Dê glória a Deus pela sua casa. Dê glória a Deus que você tem uma mãe, que você tem um pai para puxar a orelha. Viu o jovem, viu o adolescente que está aqui. De repente você tem alguém que está lá que cobra de você. Dê graças a Deus. Quantas pessoas que a gente conversa e as pessoas dizem, pastor, eu daria tudo para ter um pai que me impôs limite, que me imporia limites, que é puxar a minha orelha, sabe, que é brigar comigo, que é me sentir valorizado. Meu irmão, dê graças a Deus pela sua família. Você foi promovido, dê glória a Deus pela sua promoção. Ah, pastor, mas foi um pequeno degrau. Ei, dê glória a Deus pela sua promoção. Você conquistou alguma coisa? Ah, pastor, comprei um carrinho, né? Pô, nem um 0 quilômetro, é um usado. O pessoal já olhou e até debochou, o pessoal olhou e até brincou. Meu irmão, é seu? Foi conquistado com fruto do teu trabalho? Fruto do teu esforço? É um sonho que Deus cumpriu na tua vida? Dê glória a Deus, celebre, festeje. Deixa falar quem quiser falar, deixa zombar quem quiser falar. O carro é teu, foi você que trabalhou, foi você que se esforçou, foi você que se empenhou. Celebre a vitória que Deus te deu.
Celebre, irmão. Celebra, tem vitória de Deus para você. Quando a gente celebra as pequenas vitórias, nós trazemos à nossa memória, independente daquilo que a gente está vivendo, quando a gente celebra, a gente está dizendo, Deus está comigo, o Deus que me trouxe até aqui, o Deus que me ajudou nessa pequena conquista, nessa pequena vitória, é o Deus que vai abrir a porta ainda maior, é o Deus que vai cumprir a promessa, é o Deus que vai realizar o sonho, é o Deus que vai fazer quando ninguém acredita, quando ninguém espera. Esse é o meu Deus. Então celebre, porque Deus agiu, o Deus que agiu é o Deus que vai continuar agindo, é o Deus que vai continuar trabalhando, é o Deus que vai continuar movendo, é o Deus que vai te abençoar. Celebre. Ajuda quem está perto de você, fala para ele aí, celebre. Caminhando aqui para o final. Quinto lugar, que a gente pode aprender aqui na criação. Verso 4 diz, e viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre luz e trevas. Versículo 10, e viu Deus que era bom. Deus olha para a criação e mais uma vez, viu Deus que era bom. Versículo 12, mais uma vez, olha para aquilo que ele criou e viu Deus que era bom. 18, olha para o que ele criou e diz, viu Deus que era bom. 21, olhou para o que ele criou e viu Deus que era bom. 25, olhou para o que ele criou e viu Deus que era bom. Em versículo 31, olhou para aquilo que ele criou e agora melhorou até, e viu Deus que era muito bom. Sabe o que o Espírito Santo ministrou aqui ao meu coração? Sabedoria para a gente vencer. Deus é um Deus que estabelece ordem e avalia o que Ele faz. Ele celebra, mas porque Ele estabelece ordem e avalia o que faz. Você quer vencer? Tem que se estabelecer ordem na sua vida. Tem que colocar as coisas no seu devido lugar. Deus é um Deus de ordem. Quando a gente olha para a criação, a gente vê Deus, cada dia, Ele vai criando. Estava sem forma e vazia. Versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Nós já vemos aqui uma ação de Deus, contrário ao caos, à bagunça e à desordem. Eu já ministrei sobre isso aqui na nossa igreja. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus que gosta das coisas no seu devido lugar. A gente vê isso na criação. Cada dia da criação, Deus estabelecendo ordem. Tudo é feito debaixo de ordem, de organização. Deus só faz o homem no sexto dia. Por quê? Se Deus faz o homem no primeiro dia, o homem ia ficar onde? Flutuando? Não. Então a última coisa a ser feita, a ser realizada, a ser criada, é o homem, porque Deus faz tudo debaixo de ordem. Deus é um Deus de ordem. Quando a gente olha para a arca de Noé, Deus dá o plano, Deus dá um projeto, porque Ele é um Deus de ordem. A gente olha para o tabernáculo de Moisés, Deus dá o plano, Deus dá um projeto, porque Ele é Deus de ordem. A gente olha para o templo de Salomão, Deus dá o plano, Deus dá o projeto, todo o protocolo de adoração, porque Deus é um Deus de ordem. A gente olha para a igreja, a figura que o apóstolo Paulo mais usa para se referir à igreja é corpo. Corpo fala de ordem, membros interdependentes trabalhando e agindo para um mesmo fim, para um mesmo objetivo. Corpo desorganizado é sintoma de enfermidade. Corpo desorganizado significa que tem alguma coisa fora do lugar. Deus é Deus de ordem. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, a primeira, capítulo 14, ele diz por 2 vezes, faça-se tudo com decência e ordem, faça-se tudo com decência e ordem, porque Deus é Deus de ordem. Deus não é Deus de bagunça, Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de ordem. Ordem, e para que as coisas possam ser colocadas no seu devido lugar, Ele é Deus de ordem e de avaliação. Tem que se avaliar, tem que se observar. Ele criava todo dia, primeiro dia, olhou, criou, olhou e disse, tá bom. Segundo dia, criou, olhou de novo e tá bom. Após cada dia da criação, Ele cria, Ele dá ordem e Ele olha, Ele observa, Ele avalia a sua criação. Olha que interessante.
O que não é avaliado não pode ser melhorado. Guarda isso, irmão. O que não é avaliado não pode ser melhorado. E se não é avaliado, é porque não está sendo considerado importante. O que não é avaliado não pode ser melhorado. A gente só melhora o que a gente avalia. A gente só melhora o que a gente observa. A gente só melhora o que a gente presta atenção. A gente só melhora o que a gente coloca o nosso foco. A gente só melhora aquilo que a gente dá tempo. E se a gente não está colocando o nosso foco, se a gente não está observando, se nós não estamos olhando, se nós não estamos dando atenção, é porque não está sendo importante para nós, essa é a verdade. E aí a gente se pergunta muitas das vezes por que algumas coisas não acontecem na nossa vida, por que algumas coisas não acontecem na nossa casa, por que algumas coisas não acontecem na nossa igreja, por que algumas coisas não acontecem no nosso bairro, por que algumas coisas não acontecem onde a gente está. Será que a gente está avaliando? Será que a gente está observando? Nós precisamos avaliar, é bíblico. 1 Coríntios 11, 28, o texto que nós lemos na Santa Ceia. Examine-se, pois, um homem a si mesmo. 2 Coríntios 13, 15, o apóstolo Paulo diz: examinai, portanto, a vós mesmos e provai a vós mesmos. A gente precisa fazer uma avaliação, um autoexame. Gálatas 6, 4, o apóstolo Paulo diz: cada indivíduo avalie a sua própria atitude. Nós precisamos avaliar, nós precisamos observar, nós precisamos fazer um autoexame. Para colocar ordem, a gente precisa avaliar, e aí você pode ter certeza, Deus vai abençoar. Deus vai nos ajudar. Mas para a gente conseguir colocar ordem e avaliar, eu já falei isso aqui na nossa igreja também. A gente precisa seguir o exemplo de uma senhora de 114 anos de idade. Tem gente que já vai lembrar. O que a gente precisa fazer para colocar ordem e avaliar? É seguir o conselho dessa senhora de 114 anos. Foi entrevistada, e aí o jornalista perguntou para ela: qual o segredo? O que a senhora faz? Fala aí, o que é alimentação? É exercício? O que a senhora faz para viver tanto? O que a senhora faz para poder ter alcançado essa longevidade? Aí a senhora olhou para aquele moço e falou: jovem, você sabe o que eu faço? Eu tomo conta da minha vida. Eu tomo conta da minha vida. Você quer colocar ordem? Você quer avaliar? A gente precisa tomar conta da nossa vida. Porque a gente tem uma facilidade muito grande de tomar conta da vida dos outros. De olhar para o outro, de observar o outro, de perceber o outro. Mas para você colocar ordem na sua vida, para você avaliar o que você está fazendo, não tem jeito. Tem que parar de tomar conta da vida dos outros. É olhar para si, é olhar para si com sinceridade, com verdade, é o que Jesus nos ensina. Não fica com raiva de mim, não. E vem para o meu aniversário domingo que vem também. Mas no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, é Jesus quem diz, é Jesus que fala. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Olha o que ele diz, a partir do verso 3. E por que reparas tu no argueiro, isso é, no cisco, que está no olho do teu irmão, e não vês a trave ou a viga ou a tábua que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma viga no teu? Jesus aqui nos ensina que quando é para o outro, irmãos, nós temos essa facilidade de enxergar, de avaliar, de perceber, de colocar no lugar, meu irmão, quando é para a família do outro, quando é para o negócio do outro, quando é para a vida do outro, a gente enxerga tudo, a gente sabe tudo, a gente sabe a estratégia, a gente sabe o plano, a gente sabe o conselho, a gente sabe que palavra usar, para o outro a gente sabe tudo, a gente enxerga o cisco, é o olhar do cisco, enxerga tudo nos mínimos detalhes, mas quando é para a nossa vida, está aqui, ó, uma tábua, está aqui a viga, e a gente não consegue enxergar, meu irmão, em nome de Jesus, que eu e você, estou falando para você, mas estou falando para mim, que a gente possa parar de ficar olhando para a vida do outro, e por favor, quando eu digo para parar de olhar para a vida do outro, não significa que a gente não deve se importar com as pessoas, que a gente não deve atentar se uma pessoa está bem, se uma pessoa está caminhando, está avançando, se a gente perceber que tem alguma coisa errada. Não, nós somos família, nós somos povo de Deus, faz parte.
A gente estar junto e a gente perceber a necessidade, a gente perceber quando uma pessoa, você está vendo que ela está tomando algumas atitudes erradas, faz parte. O que eu estou falando é do exagero, é a pessoa que vive tomando conta da vida do outro, está cheio de problema, está cheio de dificuldade, está todo lanhado e está querendo resolver o problema do outro, está querendo resolver a vida do outro, está querendo resolver o negócio do outro, mas a dele mesmo não resolve nada. É isso que eu estou falando, é do exagero. Claro que a gente tem que se preocupar, claro que a gente olha, claro que a gente precisa estar atento. Mas estou falando do exagero. A gente precisa tirar o olho da vida do outro e olhar para si com sinceridade e com verdade. E você pode ter certeza, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que fez da terra sem forma e vazia, um lugar lindo, maravilhoso, habitável, que pode haver vida, é o Deus que tem poder para colocar tudo na tua vida que precisa ser colocado no lugar. É o Deus que tem poder para acabar com qualquer caos, é o Deus que tem poder para acabar com qualquer confusão, é o Deus que tem poder para acabar com qualquer problema, com qualquer adversidade. E esse é o nosso Deus, que tem poder para te ajudar a colocar ordem. Basta você avaliar, basta você atentar, basta você perceber. Deus vai te dar estratégia, Deus vai colocar a palavra certa na tua boca, Deus vai colocar as pessoas certas junto com você. Vem bênção, vem milagre, vem vitória, vai moldar, vai voltar para o lugar, vai encher. Deus tem bênção para você no nome de Jesus. E agora eu termino em último lugar, para amanhã a gente continuar. Amanhã eu quero continuar falando aqui sobre algumas coisas, mais algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração. Sabedoria para vencer na criação. Tome iniciativa, continue, persevere, não pare. Viva um dia de cada vez. Celebre cada vitória. Coloque ordem. Avalie. Preste atenção. Isso aqui precisa sempre ficar muito claro. No princípio, criou Deus. No princípio, criou Deus. A gente precisa ter muito claro na nossa mente e no nosso coração. Sem Deus, não há sabedoria. Sem Deus, não há sabedoria. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O reconhecer a Deus. O reconhecer que existe alguém que é Senhor sobre todas as coisas. Existe alguém que está no controle de tudo e todos. No princípio criou Deus. Ele não tem início, ele não tem fim, ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega, ele é o autor e o consumador. Ele é Deus. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Não existe sabedoria sem Deus. E a gente está vendo hoje o resultado de um mundo que tem se distanciado de Deus, que tem se afastado de Deus. Um mundo que tem procurado viver sobre a sua própria sabedoria. E o resultado está aí. Caos, tragédia, desgraça, ruína, corrupção, violência, assassinato. Isso é resultado de um mundo que quer viver pela sua própria sabedoria, mas não existe sabedoria sem Deus. O homem sem Deus, ele se torna a sua própria medida de sabedoria, moral e justiça. O resultado é tragédia. O homem sem Deus, ele se torna a sua própria medida de sabedoria. É o que ele acha, é o que ele pensa, é o que ele acredita que é. Ele se torna a sua própria medida de moral. Ele diz o que é moral e o que não é moral. E aí a gente está vendo hoje. O que está acontecendo? Um mundo sem moral. Um mundo onde tudo é relativo, onde não existe absoluto. Um mundo que quer colocar goela abaixo. Criança de 6 anos pode decidir o sexo dela. O mundo quer colocar goela abaixo. Já tem muitos dizendo por aí. Não existe negócio de pedofilia, não. O amor é livre. É um homem sem Deus. A sua própria medida de moral,
a sua própria medida de justiça. A gente está vendo hoje aí, alguns que decidem, que têm o poder da caneta, afastados de Deus, eles são a sua própria medida de justiça. Eles dizem o que é justo e o que não é justo. Mesmas ações, mesmos atos. Não, mas para esse aqui é justo. Não, mas para esse aqui não é justo. Ah, mas existe um Deus que continua no controle de todas as coisas. Ah, existe um Deus mesmo que continua Senhor sobre todas as coisas. Não existe sabedoria sem Deus. Eu quero encorajar você. Eu quero incentivar você. Que você se renda a esse Deus. Que você busque sabedoria do alto. Porque a Bíblia diz em Tiago 1,5 que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá e não lança ninguém em rosto. Reconheça que Ele é Deus. Reconheça que Ele é Senhor. Peça a sabedoria do céu e você pode ter certeza, tem bênção de Deus para você, tem milagre de Deus para você, tem porta aberta de Deus para você. Ele tem vida e vida em abundância para você. Se você deseja sabedoria do alto, se você deseja viver o melhor de Deus, fica de pé comigo no seu lugar. Sem Deus não há sabedoria. Nós fomos criados para muito mais do que o natural tem para nos oferecer. Nós fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. E o homem sem Deus, ele vive infeliz. E o homem sem Deus, ele vive incompleto. Porque você pode ter certeza, não existem experiências, não existem prazeres, não existe entretenimento, não existe reconhecimento humano, não existe fama, não existe fortuna, não existe posses, não existe poder, nada disso vai te satisfazer. Nós fomos criados para muito mais do que o natural pode nos oferecer. Nós só podemos ser completos, nós só podemos ser satisfeitos e plenos quando nós buscamos ao Senhor, quando nós o reconhecemos como nosso Deus. Eu não poderia terminar esse culto sem abrir aqui uma oportunidade para que nessa noite algum amigo, alguma amiga que está aqui, convidado por alguém, de repente você ouviu falar daqui da igreja, de alguma forma você chegou, você está aqui, não é coincidência, você pode ter certeza disso. Foi o Senhor quem atraiu você aqui a esse lugar, porque Ele ama você, porque Ele deseja você, porque Ele quer te abençoar, porque tem sabedoria para você vencer. Mas você precisa reconhecê-lo como seu Deus, o nosso Deus maravilhoso, que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Porque quando o homem peca lá no Éden, quando Adão e Eva se precipitam, se apressam, decidem viver pela sua própria sabedoria, decidem tomar as suas próprias decisões, sem o consentimento do Criador, e por causa da sua decisão, por causa do seu pecado, todos pecaram, e destituídos foram da glória de Deus, porque assim como pela desobediência de um só homem, foi necessário que pela obediência de um homem, todos fossem justificados, e por isso, Deus pela sua infinita sabedoria, envia seu Filho Jesus, o homem Deus, para que ele fosse obediente, até a morte e morte de cruz, e na cruz do Calvário ele cancela a dívida, na cruz do Calvário ele quebra a maldição, na cruz do Calvário ele paga o preço, ele verte o seu sangue, sangue que nos purifica de todo pecado. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A morte não pôde detê-lo, o túmulo não pôde vencê-lo. Jesus vive. A sabedoria de Deus para salvar o homem, a sabedoria de Deus para resgatar o homem de uma vida de pecado. Quando nós olhamos para Jesus, nós podemos viver os sonhos de Deus para o homem, os sonhos de Deus para o ser humano. Deus não te criou para a desgraça, Deus não te criou para o fracasso, Deus não te criou para a derrota, não. Deus te criou para que você tenha vida e vida em abundância. Ele ama você, Ele deseja você, mas você precisa abrir o seu coração para Jesus. Você precisa reconhecer que existe um Deus que te ama,
que enviou o seu filho, que pagou o preço, que conquistou a sua vitória, e com ele tem bênção de Deus para você. Se tem alguém aqui essa noite que pela primeira vez gostaria de abrir o seu coração para Jesus, ou se tem alguém que quer voltar para Jesus aqui hoje, eu gostaria de orar por você, eu gostaria de abençoar a sua vida. Não estou convidando você para aceitar uma religião, não, porque Jesus não é religião. O que foi perdido no Éden não foi religião, o que foi perdido no Éden foi o relacionamento total e completo do homem com Deus. Jesus veio restabelecer o relacionamento do homem com Deus, o governo de Deus na vida do homem. Foi para isso que Jesus veio. E é esse Jesus que eu quero que você aceite no seu coração. É Ele que tem poder para mudar a tua história, é Ele quem tem poder para mudar a tua vida, é Ele quem tem poder para te satisfazer e para te completar. Tem gente que tenta colocar sexo, bebida, droga, trabalho, poder, mas nada preenche, porque não tem jeito. Só Jesus preenche o homem, só Jesus satisfaz o homem. E quem sabe você está aqui e você olha, pastor, mas eu estou preso, estou acorrentado, é tanta coisa que precisa ser colocada no lugar, é tanta coisa que precisa arrumar. Ei, a primeira coisa que você precisa fazer é abrir o seu coração para Jesus. E você pode ter certeza, com Ele as coisas vão voltar para o lugar. E você pode ter certeza que com Ele tem vitória para você. Mas você precisa abrir o coração para Jesus. Se você quer pela primeira vez entregar sua vida a Cristo, ou se você quer hoje voltar para Jesus, você está aqui, você já foi membro de uma igreja, você não está aqui à toa, você conhece a palavra, você conhece o Evangelho, pode vir que eu quero orar por você, eu quero te abençoar. Vem. Se você está aqui, faça como essa jovem, vem cá, deixa eu orar por você, deixa eu abençoar a sua vida. Abra o seu coração para Jesus hoje. Vai, avalie aí, faça uma avaliação da sua vida, o que você está vivendo, o que você está passando. Será que pode melhorar? Será que existem algumas coisas que precisam mudar? Ele quer te abençoar, Ele quer te ajudar. Essa voz aí é a voz do Espírito Santo falando para você, vem. Não é minha voz, não são meus argumentos, porque é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Se tem alguém na galeria, eu espero você descer daí. Ele ama você, Ele deseja você, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida. Sabedoria de Deus para vencer, tem que ter iniciativa. E a mais importante de todas elas é abrir o coração para Jesus, é entregar a sua vida para Deus, é dar esse passo em direção aos sonhos e aos projetos de Deus. Se você está aqui em nome de Jesus, não perca essa oportunidade. Você é livre, nada e ninguém pode segurar você. Você é livre para experimentar e para viver tudo que Deus tem para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Quem sabe você está aqui e você sabe que tem gente orando por você, gente clamando a Deus pela sua vida. Até quando você vai insistir? Até quando você vai resistir? Até quando você vai ser duro? Ei, abre esse coração, volta para Jesus, vem para Jesus, venha viver o que Ele tem para você.